Estamos mais uma vez aqui para gravarmos mais uma aula online dentro do conteúdo da disciplina de Geografia, finalizando o nosso assunto, né? Na verdade, esse assunto a gente já trabalhou com ele na aula de revisão online, onde a gente trabalhou os problemas da cidade e do campo, com os serviços sociais e cidadania. Falamos também o que é cidadania. A gente trabalhou um conceito diferenciando o que era espaço urbano e o que era cidade. Então, quando a gente mora em uma cidade, a gente participa de um movimento de cidadão, onde nós temos que obedecer regras, né? Essas regras estão escritas nas leis. E essas leis, é claro que nós temos que obedecer como cidadania. O que é a cidadania? Ela está relacionada ao conjunto de direitos, é aquilo que eu vou receber, e de deveres, é aquilo que eu tenho que fazer para que eu venha ter direitos, ganhar os meus direitos. Então, a cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. A cidadania também está ligada à relação entre a pessoa e o governo. Enfim, a cidadania é a participação na vida política, econômica e social de uma cidade. Dentro dessa cidadania, nós temos a administração pública. A administração pública é o que é? O nome até já está dizendo, né? Uma organização é um conjunto de órgãos e serviços e agentes do governo que eles devem satisfazer a necessidade da sociedade. Alguns exemplos dessas necessidades da sociedade é o quê? A segurança, a saúde, a educação, a cultura. A administração pública, ela emprega pessoas. Essas pessoas são chamadas de servidores ou funcionários públicos. E qual é a obrigação deles? Eles têm que prestar serviço e atender a população pelo governo. Eles têm que atender as pessoas da cidade da melhor maneira, porque eles são pagos. Quando a gente diz que ele é mantido pelo governo, não quer dizer que o governo é que paga. É claro que nós, como um cidadão, a gente paga os impostos. Tudo, ou a maioria das coisas, a gente paga uma taxa, né? Que é recolhido. Esse dinheiro é para pagar esses funcionários públicos. E o serviço público, então? O serviço público, ele é o conjunto de atividades e serviços disponível para a população, executado pelos servidores públicos. Então, o serviço público é um conjunto de atividades e serviços disponível para a população, que é executado pelos seus servidores, mantido pelo governo. Mas quando ele é mantido pelo governo, a gente paga através dos impostos. Outro ponto importante que você deve saber: os servidores públicos, eles têm que visar o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade. E quem são esses servidores públicos? Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem. A merendeira da escola, nós colocamos os policiais, que é o que nos dá a segurança. Nós colocamos outros funcionários públicos, chamados de servidores ou funcionários públicos. Quem são eles? Temos os professores na área estadual ou municipal. Nós temos os médicos, que também trabalham na área como servidor público. Ele é um funcionário público. Só que esses servidores, eles têm regras para cumprir. Os servidores devem obedecer alguns princípios. E quais são esses princípios que ele, como funcionário da sociedade, ele tem que ter? Ele tem que trabalhar com legalidade. O que é legalidade? Significa que tudo
olha só, tudo o que os funcionários fizerem deve estar escrito nas leis. Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja determinado em alguma lei. Então, ele está infringindo as leis, ele está desobedecendo às leis. Outro princípio que os funcionários públicos têm que obedecer é a impessoalidade. Se refere ao que, Pro? Se refere ao fato de que o funcionário público ele deve prestar um serviço da mesma maneira para todas as pessoas. Ele não tem que diferenciar o seu serviço só porque ele conhece aquela pessoa. Não deve haver diferenças no atendimento das pessoas. Todos são iguais e têm o mesmo direito. Então, os funcionários públicos têm que trabalhar com impessoalidade. Outro item, princípio que os funcionários públicos, servidores públicos também, têm que trabalhar. Ele tem que trabalhar com a publicidade. Mas quando a gente fala de publicidade, não quer dizer propaganda, não. O governo, ele tem a obrigatoriedade de divulgar todos os seus atos administrativos do governo, pois isso é muito importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo que o próprio povo elegeu está fazendo. Como eles, às vezes, a gente olha hoje, né, no processo que a gente está passando, as lives, né? Então, o governador, o prefeito, eles vão para a televisão para publicar o que eles estão fazendo, relatar o que eles estão fazendo, porque eles precisam dar conta para a gente que botou ele lá como governador ou prefeito ou alguma liderança pública. Os funcionários públicos eles têm que trabalhar com eficiência. O Estado deve prestar os seus serviços com a maior eficiência possível. Eles têm que buscar e se atualizar com novos processos tecnológicos, de modo que a execução, o que eles estão fazendo, seja mais proveitosa com menor custo, para que não haja esse custo para a população. Outro princípio também que os funcionários têm que obedecer é a moralidade. A moralidade quer dizer que o serviço que um funcionário público prestar, ele tem que ter ética, ele tem que ser um profissional ético, ele tem que trabalhar da maneira correta, sem transgredir as leis. Então, a gente tem que ficar observando o comportamento desses funcionários, ao qual eu já falei de alguns deles. Outro funcionário público que nós temos são as pessoas, né, que limpam as nossas ruas. Ele também é um funcionário público, então eles têm que trabalhar de forma correta. Nosso dever como cidadão é fiscalizar os atos da administração pública. A gente tem que ficar de olho, porque senão as coisas correm assim meio que frouxo, ok? Outro assunto que a gente vai abordar hoje, que também a gente já falou lá na aula online, no livro de vocês, lá no finalzinho do livro, que eu também já expliquei para vocês por que a gente está indo para o final do livro. Porque esse livro ele é dividido em 5 unidades. E essa 5ª unidade, a gente vai subdividir ela nas outras unidades. Então, qual é o comportamento do ser humano em a água? Página 168. Nós precisamos cuidar do nosso ambiente, pois o equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa do aumento da ocupação humana. Quanto mais pessoas vêm morar, as pessoas não têm um cuidado, né, das suas casas, da coordenação da coleta do lixo. Então, isso acaba afetando o meio ambiente, o equilíbrio ecológico. Então, os seres humanos eles não conseguem se instalar num lugar sem que ele venha prejudicar o meio ambiente. O grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta
dos recursos naturais. Quem são esses recursos naturais? Como a gente está falando, a água do rio, a água do mar. Então a gente tem que criar um desenvolvimento sustentável para que a gente possa viver bem sem estragar a natureza. E aí nós temos a degradação do ecossistema. O que é essa degradação? Se a gente tocar fogo, desmatar uma área florestal, aqueles animais que moram naquele lugar, o verde que tinha naquele lugar, ele vai acabar fazendo um rompimento dentro desse sistema ecológico. Então os animais vão sair daí e para outros lugares. Então eles precisam buscar outros lugares, causando uma superlotação e aí o desequilíbrio ecológico. E o que o homem tem feito? Olha aí nossa imagem, um rio limpo e um rio poluído, mediante a necessidade da população. Mas tudo é a questão da gente se organizar, né? Já falei com vocês que nós precisamos ter cuidado com as nossas águas. Falei já com vocês que alguns anos atrás nós tínhamos 8% da água. Hoje a gente tem menos de 1% da água potável. Claro que nós temos o processo do ciclo da água, mas a maioria dessas águas que vai como vapor e volta, ela vai acabar desaguando no mar, tornando-a salgada. Então essa dessalinização custa caro para a gente poder ter essa água em nossas casas. Então nós precisamos ter a responsabilidade de tomar conta dos nossos rios, apesar de que tudo que a gente faz, a gente paga, né? São as consequências. Então essa água poluída, ela tem um cheiro desagradável e não deve ser usada nem bebida, pois ela pode contrair algumas doenças como a diarreia, hepatite, cólera, a febre tifoide, a amebíase, que são vermes, e a esquistossomose. Essa leitura nós fizemos aí na página 170. Então, nós que temos que ser responsáveis pelas nossas águas, para que a gente possa colher coisas boas. Isso a gente está falando aqui dos rios. Mas será que os oceanos também sofrem essas barbáries? Sim, sim. Olha só. Olha a diferença dessa imagem. Então, já conversamos em sala de aula sobre o livrinho que a gente leu, A Bela Praia, ou A Praia Bela, onde nós falamos da nossa responsabilidade de, quando formos para a praia, levar um saquinho e todo o lixo produzido ser colocado nesse saquinho e ser jogado fora, para que ele não venha ir ao mar e demorar muitos anos para ser desfeito, né? Nós temos aqui alguns problemas que esse lixo que nós jogamos causa nos animais. Olha só que imagem impressionante, os animais sofrendo por conta da nossa falta de cuidado com o mar. Olha só para essa foca, olha para esse cavalo marinho. Então são coisas que a gente deixa no mar e eles estão sofrendo. Olha para essa imagem impressionante, com mais animais sofrendo. Olha para essa tartaruga presa numa rede, onde o pescador foi e esqueceu ela no mar. Então, são coisas que nós temos que ter a obrigação e o cuidado com as nossas águas. Ok? Então, há pouco tempo, nós falamos de um assunto que é onde houve um derramamento de petróleo. Isso aí já não é mais culpa da gente. Aí é culpa de quem trabalha com as plataformas, né? E trouxe um grande problema para o nosso mar, que foram as imagens, as manchas negras. Eu tirei uma foto aqui e vou estar apresentando para vocês. Só um momentinho que eu vou apresentar essas imagens que não focou. Olha só. Essas manchas é algo que teve, se eu não me engano, foi 2019, 2018, eu acho que 2019, onde foi um processo de derramamento de petróleo, entendeu?
Então, vamos ter cuidado com as nossas águas, gente, para que a gente possa preservar e ter elas por mais tempo, ok? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe vocês.